Esse é o número do nosso telefone que estamos chamando aí nesse grande propósito, onde vamos estar na sexta-feira, dia 10, honrando aí nosso aluguel, esta obra de Deus maravilhosa, essa obra poderosa. É um grande compromisso que temos. E eu sei que Deus vai levantar pessoas para vir conosco. 992-61-6263. Eu vou colocar o seu nome completo aqui no livro. Aonde sexta-feira eu estarei no monte, eu e a pastora, minha esposa. Estaremos ali subindo o monte com o seu nome e vamos estar guerreando por você. Vamos estar intercedendo por você. Vamos estar ali cobrindo você, usando a nossa fé, porque o único propósito ali é guerrear por você. Vamos exigir que o diabo saia com a sua amarração, com a sua impossibilidade. Bendito é o Senhor, e certamente que Deus vai estar respondendo. Certamente que a bênção de Deus vai chegar na sua vida, vai alcançar você, vai alcançar. Porque quando você cumpre os princípios de Deus, você sempre está na frente da bênção. E ela vai alcançar você, aonde você estiver. Significa que ela vai te seguir, a bênção de Deus nos segue. É isso que diz a palavra de Deus. Tá bom? Então, nosso WhatsApp é o 992-61-6263. Pastor Márcio, eu estou em outro estado. Então você acrescenta o 92, que é o DDD, né, do nosso estado, do Amazonas. Né? O DDD é 92 e o telefone é o 992-61-6263. E esse telefone já é nossa chave Pix aí, tá bom? Se eu não me engano é do Banco Neon, está em meu nome. Bendito é o Senhor. Deixa eu ministrar a palavra, não vou atender agora, tá? Vou estar ministrando a palavra de Deus. Já estamos ao vivo também aí, estamos ao vivo aí no Facebook, aleluia, para todo o mundo. A irmã Kaline Silva está conosco aí, amém. Bom dia, pastor, mais uma semana de vitórias para todos nós, amém. Deus abençoe. Estamos aí ao vivo na página da nossa igreja lá no Facebook, Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Aleluia, bendito é o Senhor. São 7 horas da manhã em ponto. Graças a Deus, horário de Manaus, 7 da manhã. Bendito é o Senhor. Estamos aí em primeiro lugar em audiência com esse programa, nesse horário aí, arrebentando em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos que vamos na fé, vamos que vamos na certeza, na convicção, tá bom? Você que está conosco pelo Facebook, já compartilha a transmissão aí, tá bom? Vai compartilhando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria ministrar aqui essa palavra, que Deus, Ele colocou no meu coração esse final de semana. Aleluia. Sexta-feira eu dei uma introdução dela lá na rádio à noite, na outra emissora. Ontem eu estive ministrando ela na igreja e hoje eu quero ministrar aqui. Quero ministrar, dificilmente faço isso, mas hoje eu quero trazer essa palavra para o seu coração, porque é uma palavra muito forte, Uma palavra que nos centraliza no propósito de Deus, nos faz enxergar o nosso propósito em Deus, em Cristo. E nós só somos abençoados quando nós enxergamos esse propósito em Cristo, quando nós vivemos. Porque o próprio apóstolo Paulo falou: estou certo de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão de acordo com o seu propósito, com o seu plano. É isso. Então nós precisamos estar de acordo com o plano de Deus para contemplar as bênçãos. É isso.
Não adianta você sacrificar daqui, dali e estar fora do propósito. Deus não vai te abençoar para você viver apenas a sua vida. Deus não vai te abençoar para você viver os seus planos somente. Não. A bênção de Deus é para aqueles que estão dentro do propósito de Deus. Então Deus realiza o desejo do coração desses também, que é os nossos planos. É isso aí. É por isso que diz, entrega teu caminho ao Senhor, né? E Ele realizará os desejos do teu coração. Mas entregar o caminho ao Senhor é deixar Ele governar. E quando Ele governa, Ele leva você ao propósito dEle. Ele leva você ao plano dEle. É isso. Quero pedir para você compartilhar a live. Compartilhe a live em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Ofereça aos seus amigos esse amor que é a palavra de Deus. Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateus 9, 35 é onde vamos ministrar a palavra para mim e para a sua vida. 7 horas, 3 minutinhos. É isso. Mateus capítulo 9, versículo 35. Vamos de palavra de Deus aos nossos corações. A palavra viva do nosso Deus, palavra operosa. Diz assim a palavra: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ali, Jesus, aqui está o propósito do ministério de Deus para nossas vidas. Esse aqui é o exemplo que ele deixou para nós, era um exemplo futuro, quando ele estava vivendo isso. Porque o propósito de Deus para Jesus Cristo era o quê? Ele pregar, ele ensinar, ele curar, mas era também ele morrer, levar os nossos pecados, morrer na cruz, se fazendo maldição em nosso lugar, descer ao inferno, ascender a Deus, entrar no Santo dos Santos, apresentar o seu sangue e assentar à destra do Pai. Esse era o propósito de Deus para ele. Mas isso aqui foi um exemplo para nós. Isso aqui. E ele ia passando por todas as cidades e povoados. Significa o evangelho é para todos. O evangelho é para todos. O ensinamento é para todos. A cura é para todos. A pregação significa compartilhar. Compartilhar o quê? A todo lugar possível para você. Era isso que Jesus nos ensinou. Todo lugar possível. Tem gente que só prega na igreja, só fala de Jesus dentro da igreja, não fala de Jesus no trabalho, não fala de Jesus aonde o Senhor o conduz. Não. Ainda diz, aqui no trabalho eu sou trabalhador. Na igreja eu sou irmão, eu sou pastor, eu sou auxiliar. Não. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, com o propósito de o quê? De ensinar e pregar. E curava e manifestava Deus na vida das pessoas. É isso. E isso aqui hoje tem se realizado por essa obra, por esses meios que nós investimos alto, né? Primeiro, com a igreja local, para que as pessoas cheguem. Segundo,
pelos esses programas de rádio, que são 2 programas que essa obra oferece para você, em 2 emissoras. Por que 2 emissoras? Porque às vezes uma pessoa só ouve essa emissora e outras só ouve aquela emissora. Não mexe, não permite mexer no rádio, na sintonia. Então, aonde estiver uma sintonia, nós temos que entrar lá. Um canal de televisão, nós temos que estar lá. Esse é o melhor de Deus para nós e é o que Deus quer que nós venhamos conquistar. Que nós venhamos chegar até o aflito. Assim como ele mostrou que ele dava oportunidade para essas pessoas vencerem, para essas pessoas receberem. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, presta atenção, do reino, e curando todas as enfermidades e doenças. Olha onde é que estava apoiado o ministério de Jesus, né? A diversidade da geografia, né? Que era o seu mover, né? Múltiplas localidades. O evangelho tem que atingir isso, todas as áreas. O evangelho tem que atingir todas as áreas, todas as gentes, todas as pessoas. O evangelho não tem que ser pregado só para a classe, né, humilde, aquisitivamente, socialmente, não. O evangelho tem que atingir todas as áreas, né? Todas as áreas têm que ser atingidas pelo evangelho, porque Deus ama todos. Segundo, ele ensinava. O evangelho é você também dar o ensinamento, porque Jesus ensinava e o que? Pregava. Você vê como a própria palavra, ela difere ensinamento de pregação? A própria palavra difere ensinamento de pregação. Ela mostra o que é pregação e mostra o que é ensinamento. Todos os dois são singulares. São absolutos em si. Nós não podemos achar que a pregação é o mesmo ensinamento e o ensinamento é a mesma pregação, porque não é. É verdade que os dois podem ser entregues junto, numa mesma oportunidade. Alguém que tem 1 hora para pregar, né? Como eu estou aqui, eu tenho 1 hora para pregar para você. Então eu posso entregar aqui pregações e ensinamentos simultaneamente. Aleluia. Mas se você não sabe o que é pregação e o que é ensinamento, você vai receber tudo como pregação. Vamos lá. Pregação é divulgação, é propagação. Pregação é isso. É você entregar a mensagem. Você entende isso? É você anunciar a respeito de Deus. Isso é pregação, é anunciar a respeito de Deus. E ensinamento. O ensinamento ele vem dentro, em cima da pregação. O ensinamento é você desenvolver o que você anunciou, é você entregar o passo a passo para as pessoas viverem. Isso é o ensinamento. Ensinamento é você capacitar as pessoas para desenvolver, para receber o resultado da pregação. Vou dar um exemplo para você. Deus é poderoso para curar. Isso é pregação. Deus cura. Isso é pregação. O enfermo que está morrendo sabe que Deus cura. Mas ele está alcançando a cura? Não. Não está. Ele está morrendo. E ele está desesperado, achando que Deus vai responder às lágrimas dele. Achando que Deus vai responder o choro, a dor dele. Quantas pessoas que nós conhecemos já não morreram assim, querendo viver? Implorando para Deus para viver, mas chegaram a óbito por uma enfermidade.
porque só ouviram pregação que Deus cura. E a fé está só nisso, que Deus cura. Mas o ensinamento é você ensinar a pessoa a se comportar de tal maneira dentro desse princípio de cura que ela alcance. É você ensinar a pessoa o certo e ela vai evitar o errado naturalmente, porque ela vai se comportar de maneira certa e Deus vai manifestar na vida dela. Você entende isso? Jesus curava, os 10 leprosos sabia que ele era poderoso para curar. Mas Jesus disse: ide mostrai-vos ao sacerdote. Eles precisavam se mover confiando na fé que eles tinham que Jesus curava. Você entende? Aquilo era um ensinamento na prática. Ide, vocês creem mesmo que eu curo? Vocês creem que eu posso fazer isso? Cremos, Senhor. Então, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Vocês precisam exercer a fé para serem curados. Movam-se, comportem-se dessa maneira, vão. Mas Senhor, nós cremos que tu cura, então cumpra o que eu estou mandando, que eu estou ensinando. E eles foram, se moveram na palavra de Jesus a respeito da cura, e eles foram curados. Entende isso? Isso é ensinamento. O ensinamento é você levar as pessoas a alcançar o que a pregação diz, o que a pregação divulga. É isso, e é isso que as pessoas precisam. Por que que muitos ficam enciumados? Porque ficam até atribuindo que é o diabo que tem curado na obra onde Deus cura. Que eles não compreendem por que acontece milagre lá e aqui que a gente é fiel não acontece. Falam assim, eu já ouvi muitos relatos. Pessoas que já vieram e receberam milagre confessam. Por quê? Porque recebe o ensinamento. Está vivendo uma tribulação em casa, a família está destruída, o diabo está reinando, essa pessoa recebe o ensinamento de restauração, ela é ensinada como atuar diante do diabo que está dentro da casa dela, como se comportar para ela mandar o diabo sair do ambiente dela. Mas em outros lugares só é ensinado a orar, só ora. Você tem que orar, a pessoa acaba com o joelho orando, o joelho já está cheio de cascão de orar e não vê resposta, só vê o diabo prevalecer. Porque não tem ensinamento. A oração é extraordinária. Só que é necessário o povo ser ensinado. Quando você lida, ninguém lida com o diabo em oração. Aprenda isso. Isso é um ensinamento. Isso não é uma pregação. Isso é um ensinamento. Ninguém pode lidar com o diabo em oração. Se você for lidar com o diabo orando, o diabo vai prevalecer sobre você, vai destruir você e a sua família. Porque oração é relacionamento com Deus. Oração é fortalecimento próprio. Você entende isso? Isso é oração, é comunhão com o Pai, é fortalecimento próprio. Tem gente que diz a filosofia, a oração é a chave para todas as vitórias. A oração é a chave para abrir todas as portas. Pois eu discordo disso. E não tenho nenhum medo de discordar disso. Eu não tenho. Eu não vou ser reprodução alheia, eu não vou. Eu vou viver a minha fé, a fé do que a palavra diz, no que ela me ensina. Você está entendendo? Eu não vou concordar com todo mundo, não. De maneira nenhuma.
O diabo está destruindo teu filho, destruindo teu casamento. Vai orar. Você vai passar 1 ano, 10 anos, 20, 30 e não vai ver resposta. Pode ir, fique à vontade. O diabo vai prevalecer, porque você precisa aprender a respeito de um princípio para lidar com o diabo. O princípio do entendimento a respeito do nome de Jesus, da autoridade, o princípio da autoridade que vem, você compreende o que lhe foi entregue, a posição que você está e o poder do nome. E uma vez que você tem fé no que você aprende a respeito desse ensinamento, você vai lidar com o diabo e o diabo vai fugir de você. É isso. Por que que vem pessoas depressivas, síndrome do pânico, perturbada por Satanás, vem de outros ministérios essa obra e são libertas? Por que que elas não são libertas lá? Aí parece que eu sou arrogante, né? Mas eu não sou não, estou só dando um exemplo. Por que elas não são libertas lá? Porque lá estão orando por elas. E o diabo não sai com uma oração. O diabo sai quando ele identifica alguém exercendo autoridade, combatendo ele, resistindo ele. Aí o diabo sai. Aí ele foge. Resistência ao diabo é você estar dentro do princípio da autoridade e do poder que há no nome de Jesus. Isso é ensinamento. Pregação é dizer para o aflito que está oprimido pelo diabo, dizer: Deus é poderoso para te libertar. Deus é poderoso para mandar essa síndrome do pânico embora. Isso é pregação. A pessoa sabe que Deus é poderoso para tudo. Só que ela quer o meio. Ela quer um ensinamento sistemático para ela exercer e contemplar a resposta da pregação. Você entende isso? Era por isso que as pessoas eram curadas aqui e libertas. Por quê? Porque Jesus não só pregava que Deus podia, Jesus dava o passo a passo, o ensino, e as pessoas tinham o coração preparado, esclarecido. E quando ele agia, o milagre acontecia pela fé deles. Você entende isso? Aleluia. É isso que a igreja precisa hoje. É isso que as pessoas precisam para vencer. É isso. Aí o camarada fica: você tem que ser fiel, você tem que agradar a Deus, aí Deus vai te abençoar, Deus vai te libertar, Deus vai te curar. A pessoa fica perdida dentro do problema. E o problema consumindo ela cada dia mais. É isso. Mas a palavra diz, e Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças. Olha aí. Ensinamento, pregação, cura e libertação. Aí está o ministério de Deus para nós. Por que que os milagres estão extintos na maioria das igrejas? Porque não tem ensinamento, só tem manipulação. Uma pregação que manipula: porque eu estou vendo a bênção, porque eu estou vendo uma tocha de fogo, porque eu estou vendo um anjo, está vendo coisa nenhuma. Quando deveria ensinar. É isso. Aleluia. Quando deveria ensinar para as pessoas. Bendito é o Senhor. Tem gente que me critica: pastor, porque o senhor prega o programa inteiro, quase 2 horas. Aí as pessoas não vão lá na sua igreja. Já me falaram isso. Porque o senhor já dá lá no programa.
Eu digo, meu querido, eu não fui chamado para ter uma igreja abarrotada de pessoas, não. Eu fui chamado para pregar, para ensinar o evangelho do reino, para aproximar os filhos distantes do seu pai, para eles contemplarem o favor dele. Quem disse que eu estou preocupado com o sucesso ministerial? Quem disse? Eu não estou preocupado com o sucesso ministerial, sucesso local, uma igreja cheia. Se tiver de encher, vai encher. Eu estou preocupado em cumprir o meu chamado, em entregar o ensinamento que Deus me deu para entregar, e ponto final, é isso. É isso. Se vai dar 10 pessoas no culto, ou 100, aí eu já não sei. Aí eu já não sei. Mas eu tenho que ensinar, porque Deus vai me cobrar isso, vai me requerer isso. Porque eu aprendo aqui mesmo nessa palavra, que o que Deus me entrega, o que Deus me dá, não é para me autopromover, para parecer um vencedor. O que Deus me dá é para me entregar para o povo vencer. Ser liberto, ser curado, quebrar as algemas, as correntes da aflição que lhe aflige. É isso. E diz mais, ó. Então você sabe o que é agora ensinamento? Uma pessoa está vivendo uma vida miserável. Não tem para o pão, não tem para o aluguel, não tem para a dívida, está vivendo do que as pessoas podem ajudar. Isso é terrível. Ah, ora que Deus vai mudar a tua vida. Não vai não. Não vai não. Ora que Deus vai prosperar, vai abrir porta. Não vai não. Não. Tem que receber o ensinamento. Tem que orar. Se relacionar com Deus, amém. Mas tem que receber o ensinamento para a vida terrena mudar, a vida financeira. Para ter recurso. Tem que aprender a semear, tem que aprender a ser dizimista. Porque a miséria é a colheita da infidelidade. É a colheita da ganância. De não devolver o que é de Deus. Você está entendendo? Miséria é isso. Miséria é colheita de infidelidade com Deus. Miséria é colheita de se desprezar o princípio de semeadura de Deus. Miséria é isso. Essa pessoa precisa receber o ensinamento naquela área. Naquela área. Você está entendendo isso? Bendito é o Senhor. Aleluia. Então ele disse mais, versículo 36. Você vê aqui que o povo, ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas. Pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Presta atenção. Jesus, ao ver as multidões, Jesus sentiu o quê? Grande compaixão pelas pessoas. O que significa compaixão? Compaixão significa sofrer junto. Nesse contexto aqui. Compaixão é sofrer junto. Com de estar junto. Paixão de sofrimento. Sofrer junto. Jesus sentiu a dor das pessoas. Você está entendendo? Quando nós vamos interceder por alguém, nós precisamos sentir a dor dessa pessoa.
Quando nós vamos no monte ali, é por isso que a gente diz, a gente vai derramar a nossa alma, o nosso coração ali, pelas pessoas que semeiam nessa hora. A gente vai sentir a dor delas, vamos se colocar no lugar de mãe, vamos nos colocar no lugar ali de pessoas que precisam da cura. Nós vamos derramar sim o nosso coração em verdade, sentindo a dor das pessoas. Esta é a oração que Deus responde quando nós intercedemos. Por que que as pessoas pedem intercessão, a gente intercede e daqui a pouco elas estão testemunhando? Porque nós intercedemos com compaixão, sentindo a dor das pessoas. Deus, ele investiga isso. Você está entendendo? Você precisa substituir a pessoa na dor. Aleluia. Você precisa substituir. Às vezes eu estou atarefado na correria de um lado para o outro, e às vezes as pessoas querem que eu ore por isso, eu digo, vem à igreja, porque naquele momento eu não posso sentir a dor delas. Eu estou tão na correria, tão perturbado ali com as circunstâncias, que naquele momento eu não posso parar e sentir a dor daquela pessoa. Talvez uma outra hora eu sentiria a dor dela e intercederia por ela verdadeiramente. Mas naquele momento não, então eu não posso me comprometer. Você entende isso? Aí as pessoas ligam, daqui a pouco estão testemunhando. Ah, pastor, eu pedi oração, o senhor orou e Deus curou. Por quê? Porque nós intercedimos em verdade, sentindo a dor daquela pessoa, vendo o desespero dela, se colocando na circunstância dela. Por isso Deus respondeu. Tem toda uma verdade implícita no interior, onde você não pode ver, para que Deus possa responder. É isso. Não é apenas um formalismo, a forma, não. O comportamento, não. Não. A Bíblia diz que ele, lá em Jeremias 17, eu esquadrinho o coração do homem, investigo o coração do homem, para retribuir conforme a sua atitude. O que você acha que é isso? Significa Deus olha para dentro de nós, para a veracidade das nossas atitudes, se possui veracidade ou não, para Ele responder. Para Ele responder. Quantas vezes pessoas já não me ligaram desesperadas, chorando, eu estou no trânsito dirigindo, e eu encosto o carro, paro, ouço aquela pessoa, e naquele momento que eu desligo o telefone, eu intercedo com fé. Eu intercedo sentindo a dor daquela pessoa. Porque eu tenho que fazer isso. Para que aquela pessoa veja a resposta. Eu tenho que ser verdadeiro na intercessão por ela. É isso. Você entende? Então, Jesus, isso significa ter compaixão pelo povo. E Jesus ia passando e ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas. Isso é compaixão. Você sabe o que é compaixão agora? Compaixão não é só ter pena das pessoas, não. Não. Compaixão é você se ver naquela situação. E é quando você se desprende dos seus recursos para ajudar ela. Você não pode dar uma cesta para alguém em verdade, sem querer reconhecimento algum, se você não sentir a dor dela, se você não conhecer o preço de estar um dia de fome, de não ter o que comer. Você está entendendo? Aleluia. Você pode até não ter tido a experiência, mas você pode imaginar o que é estar um dia sem comer,
não ter o pão para os filhos, então você vai se desprender e vai oferecer a sua ajuda, sem querer nada em troca, é isso. Você entende? Sem querer nada em troca. Reconhecimento, promoção dos homens, aplausos. Bendito é o Senhor. Então ele, ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas. Mas olha aí, ó, pois que estavam aflitas. Primeiro ponto. Por que ele sentiu compaixão? Porque elas estavam aflitas. O que significa aflitos? Aflição significa você estar debaixo de uma circunstância sem poder de resistência. É você estar subjugado por um problema que você não pode mais resistir a ele. Você não pode sair com as suas próprias forças daquele problema. Você não tem recurso, não tem capacidade para se libertar daquele problema, para se ver livre daquele problema e ser alguém aflito. E Jesus olhou para as multidões e viu elas depressivas, famintas, perturbadas, enfermas, desenganadas, na miséria, sem direção nenhuma, sem conhecimento nenhum de Deus, sem ensinamento nenhum de Deus, para ver o milagre em suas circunstâncias, porque gente mesmo para ajudar não tinha mais não. Por isso que elas estavam como ovelhas que não têm pastor, porque elas tinham pastores. Você vê que Jesus disse que elas estavam como ovelhas que não têm pastor, como se fossem alguém sozinhas, que não tivesse liderança. Aquele povo tinha uma liderança, só que era uma liderança ineficaz, uma liderança despreparada, uma liderança incapaz, uma liderança que não tinha os dons de Deus, a capacidade de Deus, a unção de Deus para libertar o povo. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente, não. Há muitos que têm pastor, mas vivem como se não tivesse. Quer saber a prova disso? É que muitas ovelhinhas que não são minhas, vêm à minha igreja receber a cura, a libertação da depressão, do pânico, da convulsão, da enfermidade. Não são minhas ovelhas, não. Elas têm um pastor, elas têm uma congregação, mas elas vêm. Você entende isso? E por que elas vêm? Por que elas vêm buscar um alimento nessa obra? Você pode me chamar de arrogante do que quiser, mas eu estou pregando verdade. Eu estou pregando verdade. Você está entendendo? Porque elas encontram o alimento que elas não encontram lá. Porque elas encontram a capacidade para se libertarem das aflições que elas não encontram lá. Você entende isso? É isso. Aí nasce o ciúme do líder. Bendito é o Senhor. Mas as minhas ovelhinhas não vão a lugar nenhum buscar. As minhas, quando elas precisam de um milagre, elas vêm a mim. Porque eu tenho a minha fé para emprestar para elas. Eu tenho meu coração para sentir a dor delas. Para guerrear em verdade por elas. Eu tenho. Você está entendendo? Bendito é o Senhor. Aleluia. É isso. Então, aquela liderança, Jesus condenou aquela liderança.
Aquela liderança era para cuidar do povo, só que aquela liderança, quem era a liderança? Era o sacerdote, era o sumo sacerdote, eram os fariseus, eram os saduceus, eram os escribas, você está entendendo? Eram os levitas, tudo eram líderes, credenciados, sentavam nas melhores poltronas, frequentavam o sinédrio, eram autoridades máximas religiosas. Presta atenção, autoridades máximas religiosas. Frequentavam o palácio do Pilatos. Frequentavam as maiores reuniões da alta sociedade, eles estavam lá nas melhores cadeiras. Mas foi uma liderança condenada por Jesus. Não eram líderes com o perfil do céu, com o perfil de Jesus Cristo. Eram reprovados. Você está entendendo? Aleluia. E o Paulo saiu de lá do meio. O Paulo disse: porventura busco eu a aprovação dos homens ainda? Se eu estivesse buscando a aprovação dos homens, não era servo de Cristo, você está entendendo? Quando Paulo recebeu o perfil de Jesus, ele não tinha mais a aprovação dos homens. Enquanto você busca aplauso, enquanto você busca reconhecimento pelos homens, você não pode ter o perfil de Cristo para entregar às pessoas a solução das suas aflições. Você não pode. Você não pode. É uma renúncia à grandeza desse mundo, meu querido, viver o perfil de Cristo. Ser um líder com o perfil de Cristo é uma renúncia à grandeza, aos aplausos, às posições sociais desse mundo. Se tiver de ser, Deus vai fazer ser. Se não, você segue feliz e determinado dentro do propósito para o qual Ele nos chamou. É isso. Bendito é o Senhor. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois estavam aflitas. Significa impotente diante da situação que estavam vivendo. Um pai que não tem o pão para dar para o filho esta manhã, e já buscou de todas as maneiras, mas não conseguiu, ele está aflito. Ele vai ver o filho chorar pedindo o pão, mas ele não vai poder fazer nada. Porque ele está desempregado, ninguém ajudou ele, ele pediu emprestado, ninguém teve para dar. Você está entendendo? Carrega a vergonha de não poder dizer que não tem nem para comprar um pão. Ele está aflito. Ele precisa de um milagre para essa situação mudar na vida dele. É isso. Ele precisa de um milagre. Ele é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Presta atenção. O que é a colheita, né? Que Jesus falou. A colheita é nós libertarmos as pessoas de suas aflições. Isso é a nossa colheita. A colheita de um líder não é se autopromover. A colheita de um líder é você levar a qualidade de vida às pessoas por intermédio da pregação e do ensinamento e da atitude de fé para que o poder de Deus se manifeste. Essa é a nossa colheita. Você entende isso? Por isso, orai ao Senhor da Seara, pedi a Ele que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Presta atenção o que Jesus falou. Jesus disse: a colheita é grande. Há muitas pessoas aflitas,
há muitas pessoas desesperadas, desesperançadas, há muitas pessoas sofrendo. Isso é um problema. Mas vocês que estão se importando com esses, orem para que Deus levante mais líderes assim. Orem para que Deus levante mais pessoas ensinando a respeito da graça, ensinando a verdadeira palavra. Jesus disse: não sejam egoístas em vossos corações. A colheita é grande. Não queiram só para vocês o sucesso, a colheita é grande. Os trabalhadores são poucos. Aleluia. Eu ensino tudo aquilo que Deus tem me dado sucesso no meu ministério, eu tenho ensinado aqui. Para que homens capacitados com o coração de Deus possam receber essa palavra, colocar em prática e libertar pessoas também. É isso. Eu não vim aqui para uma competição. Eu não vim competir com pastores, com apóstolos. Eu não vim competir. Eu vim pregar o evangelho para que as pessoas sejam libertas. E todos aqueles que se autodenominam servos de Deus, de Cristo, devem ter este mesmo pensamento. Nosso inimigo é o diabo. Capítulo 10, versículo 1, presta atenção. Jesus desqualificou aquela liderança. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os fariseus, os escribas. Essa liderança não cuida do povo. Foi isso que ele falou. Foi isso que ele viu. Essa liderança não se importa com o povo. O povo está como se não tivesse liderança. O povo está como se não tivesse pastor, se não tivesse ninguém com a responsabilidade de cuidar deles. Foi isso que Jesus falou. Agora, olha o que nos dá esperança e alegria. Jesus tendo chamado seus 12 homens que tinham apenas o ensino médio e às vezes incompleto. Homens que tinham apenas o ensino fundamental, outros nem sentaram numa escola. Oh meu Deus, como isso me dá alegria. É isso. Isso significa Deus está chamando você, que diz que não tem estudo, que não sabe ler, que não sabe isso, que não sabe aquilo. Deus está dizendo, é você. Ele olhou para os seus discípulos, chamou os 12 e disse, a partir de hoje, eu vou fazer de vocês líderes. Vocês vão começar a exercer a minha liderança. E Jesus, chamando os discípulos, deu-lhe poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Presta atenção. Jesus entregou algo àqueles homens. Jesus entregou algo àqueles homens. E no versículo 5 diz, e assim a esses 12 enviou Jesus com a seguinte recomendação. Aleluia. Aí no versículo 8 diz, curai os enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, graciosamente recebeste, graciosamente dai. Presta atenção. Jesus chamou os 12, entregou a autoridade para ele e disse, agora vai ao povo e entregue isso a eles. Essa é a liderança de Deus. Esse é um líder com o perfil de Cristo. O que ele recebe, ele entrega em benefício às pessoas, não para se promover. Ele disse, graciosamente recebeste, entregue de graça. Não vendam. Não tentem enriquecer por isso. Não tentam se autopromover pelo que eu entreguei a vocês. Entrega de graça a todo o que crê. A todo o que crê. É isso. Você entende isso, meu querido?
Jesus chamou homens simples. Isso significa eu e você. Para você viver, para você ser um líder com o caráter de Cristo, você não precisa ser um nobre, ou você pode ser um. Você só tem que compreender que aquilo que Deus entrega a você não é para o auto-benefício ou autopromoção, mas é para entregar e libertar o povo das aflições que estão sofrendo. É isso. O povo estava aflito como ovelhas que não têm pastor. Jesus capacitou seus discípulos e disse: vai lá, libertem essas pessoas das suas aflições. Isso foi a primeira vez que Jesus fez isso. Lá em Lucas 9 também, aí Jesus pela segunda vez fala isso. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Aí ele pega 70. Não é mais 12 não, ele pega 70 e reveste de autoridade e manda os 70. Você está entendendo? Ele poderia fazer isso pela terceira vez. Ele poderia fazer isso pela terceira vez. Pegar agora 150 e capacitar. Você entende isso? Ele nos ensinou o exemplo. Nós temos que pregar, ensinar e agir. Ensinando pessoas a fazerem a mesma coisa, aprendendo a ensinar, a pregar e a agir. E elas vão na comunidade delas. E elas vão estar dentro dos lares delas, como verdadeiros líderes com o caráter de Cristo, exercendo a autoridade e vendo Deus curar, vendo Deus libertar, vendo Deus transformar. Palavra do Senhor.